Olá, graça e paz. Meu irmão, minha irmã, caríssimos, caríssimas, amado ouvinte da palavra de Deus, esse quem vos fala é o professor, irmão Fabrício Barreto Gonçalves, da Igreja Batista Rio de Vida, aqui de Campos, Rio de Janeiro, e tenho a grata satisfação de compartilhar com você algo da palavra de Deus, os ensinos de Jesus, o ministério de Jesus acerca do reino. Então Jesus ele sempre foi uma constante no ministério de Jesus. Seu método didático e pedagógico, ele era usado na época como qualquer rabino, qualquer doutor da lei, qualquer pregador da época de Jesus do primeiro século. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos, eles citam estas características, enfatizando a beleza, a urgência, o ensino e a profundidade e simplicidade das parábolas de Jesus. Como diz, está na palavra: abrirei em palavras a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Reuniu-se grande multidão em torno dele. E ele entrou no barco, Senhor Jesus, onde se assentou, afastando-se um pouco da praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. E sem parábolas não lhes falava. Mateus 13:35, Evangelho de Marcos 4, versos de 1 a 2, e Evangelho segundo Jesus escreveu Marcos, capítulo 4, 34. Meu amigo, minha amiga, os ensinos de Jesus para a salvação continua e sempre continuará sendo o alvo. Ele falou acerca do reino, a realidade do reino. No Evangelho de Mateus, ele fala do reino dos céus ou reino de Deus. Mas Lucas e Marcos falam mais do reino dos céus. Daí alguns pensarem haver dois reinos. Um na esfera espiritual e o outro reino do céu e o outro na esfera material. Mas o que é de fato o reino de Deus ou o reino dos céus? Biblicamente, o reino de Deus, quando nós estudamos a teologia do Novo Testamento, e essa é uma das minhas especialidades, amém? Louvado seja Deus por isso. Biblicamente, constitui-se o governo soberano e universal, tanto na esfera espiritual como na esfera física. Então Jesus ele falou acerca do reino de Deus, que era diferente dos reinos humanos de sua época, com os príncipes, com a nata da sociedade, com a realeza, com a nobreza. E ele falou acerca das parábolas do reino. Parábola do semeador, as parábolas da rede, a parábola do joio, do trigo, do grão da mostarda, do fermento, a parábola do grande tesouro,
a parábola da pérola, né? Da joia de grande preço e valor, a parábola da rede e assim por diante. E ele fala também da ética do reino. O novo reino, com novas leis, Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, que eu proponho no meu artigo, né? No meu artigo de teologia, no meu artigo de TCC, no meu artigo de comentário bíblico. Se você está interessado, está no YouTube, no Facebook, e na página Você Pergunta e a Bíblia Responde, está em PDF também, se você quiser publicar, né? E ler também. Para os desinteressados, os opositores, os ensinos de Jesus eram obscuros e difíceis de entender. Mas para a grande maioria dos discípulos e seguidores de Jesus, as multidões estavam interessadas na palavra viva, que era a luz, e ela iluminava e encantava e instruía. Ao encerrar o seu magistral Sermão do Monte, ou da montanha, Jesus deixa bem claro aos ouvintes, nas entrelinhas, primeiro, é importante fazer uma escolha sábia para a vida entre os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. Em segundo lugar, a semelhança da boa árvore, que dá bom fruto e mau fruto na vida espiritual. E terceira e última, a fé firmada no verdadeiro fundamento espiritual, suportando as tempestades e intempéries e provações da vida, as multidões, as provações, ficaram maravilhadas com os seus ensinos. Então, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus, ele tem uma porta, aliás, duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga, ela conduz à perdição e à danação eterna, pecado e o inferno, morada do diabo e seus anjos caídos, demônios. E a porta estreita conduz à vida eterna e à salvação, perdão dos pecados e ao reino de Deus. E a morada de Deus é no Altíssimo. E esse reino tem uma cruz. Esse reino tem uma cruz. E a cruz Jesus nos dá para carregar. E nós não carregamos essa cruz sozinho, ou sozinhos, melhor dizendo. Ele nos dá todo aquele e toda aquela que está disposto, está disposta a carregar essa cruz. Né? Todos os reinos, monarcas, príncipes, imperadores e governantes tinham tronos e sentavam no trono. Mas Jesus é um rei diferente, é um monarca e governante diferente. Ele reina e senta e está pregado numa cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Que tenha você uma boa noite. Que reino você quer pertencer? Ao reino de Deus, ao lado de Cristo, ou ao reino das trevas, do mal, ao lado do diabo? Que Deus abençoe. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, no YouTube e Facebook. Que Deus abençoe.